Tá bom, é o seguinte, a primeira questão tratou sobre incompatibilidade, beleza? Primeira questão, incompatibilidade. Alcides, advogado de longa data, blá 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 blá. E aí, Douglas, firmeza? Incompatibilidade, tá? Incompatibilidade, você lembra lá, Juca por fim virou gerente. Judiciário, cartório, policial, fiscal, militar ou gerente. Judiciário, cartório, policial, fiscal, militar ou gerente. Pensa nisso, hein? Judiciário tem promotor de justiça e juiz, beleza? Fica esperto isso aí, Gustavão. Vamos lá, hein? Aí entrou outro Gustavo aí. Vamos lá. A segunda questão mencionou a respeito dos órgãos da administração pública. Na verdade é o seguinte, o advogado ele pode ingressar em qualquer um dos órgãos da administração pública, tá? E aí aqui como está na questão, na Secretaria Municipal da Fazenda Pública, aí é o que ele mencionei aquele rolê, né? Eu mencionei a secretaria, é nada mais do que como se fosse um ministério, beleza? Como se fosse um ministério. O que é ministério, Rafael? É uma desconcentração administrativa, tudo bem? A União, o Estado, o Distrito Federal, o município, são pessoas e nós faremos a desconcentração, beleza? Ô Douglas, vai ser firmeza, hein? Vou deixar você assim, velho. Vou deixar aí. Mas não vai dar 4 horas de aula, não. Vai dar umas 6 horas de aula para matar já o processo de trabalho, para não ter que falar isso aí de novo. Ó, bom, a terceira questão, Gustavão, é o seguinte. Advogado só pode fazer recurso oral se tiver previsão legislativa, beleza? Se tiver previsão legislativa. Senão, ele não pode fazer. Só que isso não tem nada a ver com levantar a mão e pela ordem, excelência, beleza? Nada de pela ordem, excelência, precisando ter momentos específicos previstos em lei. Ele pode levantar a qualquer momento, inclusive ele pode inserir-se naqueles locais impedidos pela chancela, tá? Eles podem ingressar normalmente, beleza? A outra questão menciona a respeito, cara, de um processo que deveria ter sido sigiloso e não foi sigiloso, tranquilo? Aí tem uma palavra que eu coloquei, anexar, né? Anexar é como se fosse juntar, juntada de documentos, tá? Juntada é anexada, mesma coisa, tudo bem? Anexar aos autos é juntar os papéis num lugar, tá? Autos são papéis, beleza, Gustavo? Vamos que vamos. Enfim, essa questão era bem tranquila. Uma coisa que eu disse interessante é que, muito embora seja sigiloso o processo, é possível que um terceiro tenha ciência da existência de um processo sigiloso, do resultado dele, da parte dispositiva da sentença. A sentença se divide em relatório, fundamentação e dispositivo. A parte do dispositivo, firmeza total, o terceiro tem direito. Um processo litigioso, um divórcio, por exemplo, o credor tem direito de ter ciência, né, da parte do dispositivo da sentença. Ele tem esse direito por conta de que eventualmente ele vai saber se aquela pessoa tem ou não alguma coisa para pagar para ele, beleza? Então, o sigilo ele existe, mas o terceiro pode ingressar e pode ter ciência, né, do dispositivo da sentença sem problema algum. Bom, a outra questão menciona a respeito da reabilitação administrativa, que a reabilitação administrativa ela é pressuposto para a judicial, beleza? O que significa isso? Quando o advogado comete algum tipo de infração, nós temos as infrações, né? Suspensão, censura e exclusão, beleza? Essa tal dessa reabilitação não é automática, tranquilo? Então, o que significa isso? Se o cara tiver uma ou duas, se ele tiver duas aí, censura, ele vai ter uma suspensão, 3 suspensões e uma exclusão. Então, para que isso não aconteça, ele pode pedir uma reabilitação, tá? Ele pode pedir uma reabilitação. E aí, Vitinho, beleza? Tranquilo? Vamos lá. A outra questão vai mencionar a respeito da possibilidade do advogado inserir-se aí, né, nos locais aí. Até nas reuniões privadas ele pode inserir, mas uma reunião privada, uma reunião de condomínio, por exemplo, você tem um condomínio, você tem o teu advogado não mora no teu condomínio, então para o seu advogado estar presente, você tem que dar uma procuração para ele com poderes especiais. É bem tranquilo isso aqui também, beleza? Bom, a outra questão menciona a respeito do desagravo público, né? Se você for ofendido, nós vamos ter aí um desagravo público, sem problema algum, ser bem tranquilo. Chimarrão. Errei o nome, né? Chimarrão nesse calor morre. Aí tereré. Bom, a nona questão. Leia atentamente, hein, Gustavão? Artigo 34 do Estatuto. Amanhã eu vou cobrar isso aí de você, cara. Vou cobrar isso aí de você. Beleza? A outra é a respeito do advogado estar presente. Isso é a respeito do sigilo do advogado. O advogado deve manter o sigilo não só nos procedimentos judiciais, mas administrativo e arbitral também. Artigo 38 do Estatuto. Muito importante leitura desse artigo aí, Gustavão. Vamos que vamos, hein? A respeito do respeito, é ótimo, né? A despeito, né? No contexto aí de respeito, o advogado deve manter isso dentro do momento da audiência. Tem que ter isso na audiência. Se não tiver, dá fumada, dá ruim. E aí, Sabrina, tudo bem? Estou recomendando as questões aqui, porque o Gustavo falou que vai ver tudo de novo e vai mandar bem. Então, vamos ver se ele vai ver tudo de novo mesmo isso aqui. Bom, então, a 12ª questão. Crécio é procurado por um cliente que já possui advogado constituído nos autos, prontamente recusa a atuação até que seu cliente apresente quitação dos honorários. Aqui é aquela ideia, você trabalha para um cara aí
da Lava Jato, ele te dá 10 milhões de reais hoje. Aí, beleza, contratou, amanhã, semana que vem, você rejeita vários clientes para cuidar desse cara que te dá 10 milhões de reais hoje. Aí ele quer simplesmente revogar o mandato. Pau no cu dele. Você vai pegar tudo de volta, você vai ficar com o dinheiro e o honorário convencionado não tem nada a ver com sucumbencial. Os convencionados foi 10 milhões, você vai ficar com os 10 milhões inteiriços, independentemente de qualquer coisa. Beleza? As outras questões entram em relação de direitos humanos. A questão número 13, ela vai mencionar que a respeito da internacionalização dos direitos humanos, assinar a alternativa correta. Né? Bom, o que nós temos aqui? A ideia da internacionalização dos direitos humanos, ela vai contextualizar, começa lá na Convenção de Genebra. Nós tivemos uma guerra lá entre França e Áustria, em que morreu quem ganhou, perdeu, quem perdeu, ganhou, e morreu todo mundo, ou seja, nem quem ganhou, ganhou. Aí a Cruz Vermelha entrou em ação e tecnicamente ajudou os dois lados dos povos aí. Foi um dos primeiros marcos da internacionalização dos direitos humanos, ou seja, alguém se preocupar com a vida que não seja do próprio território, do próprio país, preocupou-se com outras vidas também. Tá? Aqui nós tivemos alguns marcos, por exemplo, a Liga das Nações Unidas também foi um marco. E após a Segunda Guerra Mundial, o grande marco é a formação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nós tivemos dois pactos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de PIDESC e PIDCP, né? Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos é contextualizado com capitalismo e direitos de primeira dimensão, liberdade. E Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de segunda dimensão, contextualizado aí com a União da República Socialista Soviética. Beleza? Questão 14, ela menciona sobre as constituições da República Federativa do Brasil. Aí você tem 91343746, o telefone constitucional da Flávia Bahia lá, né? 91343746, 91, 1891, 1934, 1937, 1946, depois militarismo, 1967 e a emenda constitucional de 1969, beleza? Então, nesse contexto, o que é interessante? A de 1937 foi a pior Constituição que nós tivemos, tá? Quando eu falo pior, é porque foi a pior, tá? Então é isso, para fins de OAB foi a pior e é isso aí, beleza? Tô arrumando aqui o celular que tá acabando a bateria, velho, eu não vou conseguir acabar isso aqui, não sei o que eu vou fazer, não sei, vou fazer. Bom, eu vou colocar assim, que eu não posso estragar esse, eu vou colocar aqui, bom, segura assim, bom, beleza, deu certo. Bom, enfim, olá Anne, parabéns, você passou na prova do AB, é isso aí, Deus abençoe, saúde, sucesso agora, cola no Juninho aí que vocês vão captar cliente, hein? Vai pra cima. Bom, questão 14 então, 91343746, a Constituição de 1937 foi a pior, tá? Só se lembrar que o artigo 37 da Constituição é o artigo que menciona a respeito do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Por mais que seja um artigo lindo, maravilhoso, contextualmente, analogicamente, o 37 é a pior Constituição que nós tivemos, beleza? Bom, enfim, essa era a questão de histórico das Constituições, né? O 15 vai mencionar sobre a competência do juiz federal. Quem quer passar na prova da B, Gustavo? Amanhã eu vou perguntar para você o 109, daqui é decorado já, tá? Artigo 109 da Constituição menciona a respeito do Procurador-Geral da República pedir o deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, tá? Isso vai acontecer quando? Vai acontecer quando a Justiça Estadual estiver muito lenta, e é isso. Ou quando nós tivermos uma ofensa a direitos humanos que não estiver sendo suprida pela justiça comum, no caso a residual, porque a justiça comum se divide em federal e estadual. A federal está prevista na Constituição Federal e aquela que sobrou é o resíduo, né? A residual é a justiça estadual, beleza? Bom, questão 16 menciona sobre as imunidades diplomáticas, tá? Imunidade de jurisdição e imunidade de execução. Imunidade de jurisdição nenhum país tem aqui no Brasil. De execução eles possuem, beleza? Você pode penhorar os bens deles? Não pode. Você ganha, mas não leva, beleza? Bom, a outra menciona sobre um casal que vai realizar um divórcio após o casamento ter sido feito aqui no consulado inglês aqui no Brasil. Tá caindo a internet aí, Gustavo? Que isso, velho? E o carro lá, hein? Tá enrolando o carro, hein, velho? Você vai enrolar um Veloster no interior? Veloster no interior não vende, cara, não vende, acho que nem, não sei nem se doar alguém pega, né? Muito caro, velho, muito caro aqui, tipo, a galera não é adepta mesmo. Você falou, eu nem entendo, mas tô ligado que a galera não pega muito Veloster não. Eu precisava conseguir revender o ano que vem. Então, um casal, né,
casou no consulado, depois ele quer se divorciar. E onde é que é feito esse divórcio? Pode ser feito no Brasil? Pode. Juiz pode cuidar de divórcio? Pode cuidar de divórcio sem problema algum. Pode fazer a divisão de bens. Lembrando que se os bens forem imóveis, somente o juiz brasileiro pode julgar o caso concreto, tá? Por quê? Porque ninguém vai pegar um juiz lá de fora, vai fazer o quê? Vai escolher como é que vai ser o imóvel aqui dentro? Isso não pode, tá? Então isso está no artigo 12º, parágrafo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, antigo LIC, né? Lei de Introdução ao Código Civil, tá? Então, só a autoridade judiciária brasileira compete conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil. Não vamos errar essa daqui, pelo amor de Deus, né? Essa daqui vai estar bem tranquila, baba. A 18ª, eu não sei quantos minutos que já foi, mas eu tinha que acabar isso aqui, porque o Gustavo não tem muito paciente para ficar muito na frente do computador, não. A 18ª, ela menciona sobre as ações diretas de inconstitucionalidade. Aqui é bem fácil. Você tem que lembrar o seguinte: se as leis estiverem em desconformidade com o texto da Carta Magna, aí nós vamos ter ações diretas de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental. A Letícia lá passando. Fala, Letícia, aí, é nóis. Então, nós vamos ter ADI, ADO, ADPF, tá? Isso são as ações que nós vamos fazer quando nós tivermos uma lei que vai estar em desconformidade com o texto da Carta Magna, beleza? Nunca contra teor de súmula vinculante, não faz ADI, ADO, ADPF contra teor de súmula vinculante. O que você faz contra uma súmula vinculante é pedir edição, revisão e cancelamento da súmula vinculante. E esse pedido de edição, revisão e cancelamento da súmula vinculante, ele é feito de que maneira? Pelos mesmos legitimados ativos para a propositura do controle concentrado, que está no artigo 103, que são 4 mesas, 4 pessoas e 4 entidades. Tranquilo? Mesa da Câmara dos Deputados, mesa do Senado Federal, mesa da Assembleia Legislativa e mesa da Câmara Legislativa. 4 pessoas: Presidente da República, Procurador-Geral da República, Procurador-Geral da República, né? Governador do Estado e Governador do DF. E 4 entidades: partido político com representação no Congresso Nacional, entidade de classe, Confederação Sindical e Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Esses são os legitimados ativos para a propositura do controle concentrado de constitucionalidade e, ao mesmo tempo, para aquelas pessoas que possam pedir a edição, a revisão e o cancelamento do teor de uma súmula vinculante. Então, quando você for se insurgir contra uma súmula vinculante, você precisa de um legitimado ativo, que são os 444, artigo 103 da Constituição Federal, mais o defensor público da União e qualquer tipo de tribunal. Inclusive, quando o STF faz, ele faz de ofício. Beleza? Aí, você continua. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte... Parei aonde? A súmula vinculante. A súmula vinculante, se você verificar que alguém está desrespeitando o teor de súmula vinculante, você faz uma fofoca, você chega até o STF por meio de uma petição que tem o nome de reclamação previsto no artigo 988 do CPC, beleza? Faz uma reclamação para o STF e menciona que alguém está desrespeitando o teor de súmula vinculante. Lembrando que a súmula vinculante, ela vincula toda a administração pública direta e indireta nas esferas federais, estaduais e municipais. Tranquilo? Ela só não vincula qualquer um dos poderes quando ele estiver na sua função legiferante, ou seja, prefeito, governador e presidente da República, eles podem editar súmulas vinculantes eles podem editar medidas provisórias contrárias ao teor de súmula vinculante? Podem, beleza? Podem, e é isso aí. Tranquilo? 19ª, menciona sobre desmembramento de Estado. Vamos desmembrar um Estado? Vamos? Que jeito? E aí, Jéssica... Aprovado também, mano. Deus abençoe, sucesso, saúde, dinheiro no bolso, sem miséria. Tamo junto. Valeu, Jéssica. Tô feliz por você, é demais, hein? Você que não vem aqui, filha da puta, tirar umas fotos comigo, não, que você vai ver. Foto cacete, né? Vídeo. Bom, vamos lá. 19ª. Os estados são autônomos e compõem a federação. No Brasil, nós podemos ter desmembramento, nós não podemos ter secessão. Você não pode formar um novo país. Tá? Você não pode fazer um novo país. Você pode desmembrar. O desmembramento de estados e municípios ele pode ser feito por meio de plebiscito. Plebiscito é aquele que é feito antes, tá, da escolha. Então, plebiscito P de primeiro. Tranquilo? Nós vamos fazer o desmembramento de um estado por meio de uma lei complementar, desmembramento de município por meio de lei estadual, com prazo definido por meio de lei complementar. Lembrando que precisa de estudo de viabilidade social para municípios, mas não precisa de estudo de viabilidade social para estados. Gustavo, você erra essa, meu irmão, pelo amor de Deus, hein? Bom, 2/3, né? Não vou nem falar 2/3. 2/3 para a Câmara dos Deputados autorizar o processo de impeachment contra o Presidente da República, 2/3 para o Senado Federal para o Presidente da República, 2/3 para o vinculante, 2/3 para o Presidente moral. Beleza? 2/3, tá? 2/3 tem maioria de 2/3, maioria qualificada, maioria do plano privado, maioria do... É isso aí. Bom,
A questão 21, a capacete de pimenta, Gustavo. Tem que decorar a capacete de pimenta, hein, velho? Desapropriação, trânsito, transporte, essas coisas são de competência privativa da União que pode ser delegada para os estados por meio de lei complementar. Beleza? 23, iniciativa popular. Nós temos iniciativa popular por meio de 1% do eleitorado nacional dividido em 5 estados e cada um dos estados da federação tem que ter pelo menos 0,3% de acordo. Beleza? Então, isso, tecnicamente, nós temos que ter 1 milhão de votos, vamos pôr aí, né? No Brasil, vamos supor que fosse 100 milhões de eleitores, 1 milhão de votos. Esse 1 milhão de votos tem que estar dividido proporcionalmente em 5 estados da federação, tá? Ou seja, não dá para ter 999 mil votos em um estado e 100 nos outros todos, não pode. Bom, não tem PEC popular, tá? Sem PEC popular. Negócio de, PEC da Previdência. Não tem porra nenhuma de PEC de Providência do povo, tá? Não tem PEC popular. Não existe proposta de emenda à Constituição do povo. Não existe. Depois temos a habeas data. Habeas data não pode ser impetrada em favor de terceiro, pois visa tutelar direito à informação relativa à pessoa do impetrante. Habeas data é para que você conheça, corrija ou complemente um dado sobre a sua pessoa. Conhecimento, né? Correção e complementação. Tranquilo? Bom, a questão 25 e a 26 é do Estatuto do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Não vou comentar. A 28, ela vai mencionar sobre a ideia da imputação volitiva, a teoria do órgão criada por Otto Gierke. O que é isso? Nós temos que saber quais são as pessoas da administração pública que possuem personalidade. União, Estado, DF, município, autarquia, fundação pública, sociedade, economia mista e empresa pública. É isso. E desse contexto, você tem que lembrar que órgão é o que está dentro da pessoa. Então, o delegado é um órgão, o ministério é um órgão, o secretário é um órgão, o ministério da puta que pariu é órgão, polícia é órgão, tudo é órgão. Então, se eles fizerem algo contra você, você vai entrar contra a pessoa, não contra o órgão. É claro que eles têm direito, né, pelo princípio da indisponibilidade, a União, o Estado, DF, o município, devem sim fazer uma ação de regresso contra aquele que ocasionou um prejuízo ao particular. Beleza? Bom, a 29ª menciona a respeito da diferença entre anulação e revogação de um ato administrativo. Ato administrativo é aquilo que... Isso aqui é um ato. Ato. Nós temos vários atos. A concessão de sei lá o quê, a não concessão de sei o quê, deixar, não deixar. Depender da conveniência da oportunidade, um ato administrativo ele é feito. Tá? Se houver uma ilegalidade, você anula. Se houver uma inconveniência, não for oportuno ou inconveniente, mas manter um ato administrativo, você revoga. A revogação, como ela foi feita de maneira legal, ela tem efeito ex nunc, ou seja, bate na nuca vai para frente. Efeito ex nunc significa que tem efeitos a partir de hoje, não vai retroagir, não vai prejudicar ninguém. Beleza? Então nós temos efeito ex nunc com relação à revogação e efeito ex tunc com relação à anulação. Certo? Bom, esqueci de falar da... Não, tá certo, é isso mesmo. Ação de regresso, falei, desconcentração, ação de regresso. Beleza, hoje eu falei isso daí. Depois falei sobre concurso público, falei sobre ações afirmativas, né? Concurso público, o prazo de 2 anos prorrogável por igual período. 2 anos prorrogável por igual período. Beleza, Gustavão? Vamos errar isso aí não, hein, mano? E aí, a outra questão... Eu mencionei sobre a sociedade de economia mista e a empresa pública, que são pessoas jurídicas pertencentes à administração pública, mas são de direito privado. Tem regime jurídico híbrido. O que significa isso? Um pouco de regras relativas a direito público e um pouco de regras relativas a direito privado. Por exemplo, eles têm a necessidade de fazer contratação por meio de concurso público e devem fazer licitação. Essa sociedade de economia mista é empresa pública, ou seja, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, você não chega lá com currículo para trabalhar, mas no Banco do Bradesco, no Itaú, você chega com currículo e você consegue até trabalhar. Por que você não pode currículo na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil? Porque por serem sociedades de economia mista, empresa pública, a ordem não interessa, porque na tua prova não vai perguntar quantas sociedades de economia mista tem. O negócio é, sociedade de economia mista, empresa pública, é por meio de concurso público e tem que ter processo de licitação. E a partir disso, você parte do seguinte pressuposto, são regras de direito público. Só que eles concorrem diretamente com o setor privado, ou seja, o Itaú concorre com o Banco do Brasil. E a União, o Estado, DF, município, eles têm algumas imunidades, né, inclusive tributária. União, Estado, DF, município, autarquia, fundação pública, União, Estado, DF, município, autarquia e fundação pública possuem imunidades. Essas imunidades, elas, de certa forma, elas beneficiam muito a própria administração pública. Agora acontece, uma sociedade de economia mista e uma empresa pública não podem ter imunidade tributária, porque se elas tiverem imunidade tributária, como é que o setor privado vai concorrer diretamente com ela? Não vai ter condições, tá? Então, as empresas estatais, quais são? Empresas estatais são sociedades de economia mista e empresa pública. Elas não possuem prerrogativas que não sejam estendidas ao setor privado, beleza? Empresas estatais não possuem
prerrogativas que não sejam estendidas ao setor privado. Beleza? Fechou? Gustavo, meu irmão, você vai assistir esse bagulho aqui, tá? 10 minutos de manhã, 10 da tarde, 10 da noite, eu fiz isso aqui pra você, beleza? Pra você. É nóis, estamos juntos até o final. Valeu, Jéssica, aprovação aí, é top. Valeu, Henry. Ô, Henry, cara, e aí, mano? Espero que você aproveite alguma coisa, não sei se já passou na prova da OAB, caso você não tenha passado, aproveite essas livezinhas aí, vou gastar em torno de 20 minutos para comentar 35 questões. Aquela que ficar muito abstrata, né, o assunto, vocês mandam um comentáriozinho aí que eu aprofundo mais, beleza? Valeu, gente, tamo junto.